Obrigado, Maurício. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês e a gente poder compartilhar nossa experiência. Primeiramente, bom dia. Nós, dentro da Globo, agora estamos com uma campanha de acessibilidade, né? A gente lançou ontem uma novela, ontem não, quarta-feira, uma novela focada em acessibilidade. Então, eu vou começar com a minha autodescrição para a gente poder favorecer se tiver alguém assistindo que tem algum tipo de deficiência, né? Então, eu sou um homem, sou moreno, cabelo curto, estou vestindo uma camiseta preta com escrito Globoplay na frente e não tenho sotaque de carioca, vocês devem perceber. Então, eu sou do sul, da mesma de Porto Alegre, como o Maurício. Conheço o Maurício já há algum tempo, né? Já dividimos palco em outros eventos de automação de processos, em outras vidas. E desde 2018 eu vim para o Rio para o desafio da Globo. A Globo é uma empresa que dispensa apresentações e é uma empresa que desperta muitas paixões, e sejam boas, sejam ruins, mas o que a gente vai falar hoje aqui não tem a ver com o viés jornalístico, e sim com a empresa Globo, com os desafios e o posicionamento dela no mercado, tanto brasileiro quanto global. A Globo é uma empresa de 14 mil funcionários, com atuação no jornalismo, entretenimento e esportes, com canais abertos, canais fechados. E há muito tempo ela montou seu pilar de negócios em duas grandes vertentes. Um é o advertising, que é a TV aberta, e o segundo pilar, que é a Pay TV, que a gente tinha até então, a Globosat. O mercado de Pay TV ele vem sendo disruptido desde 2013, 2014, aí, com a popularização da Netflix, e isso trouxe um desafio para a Globo de competir ou não competir nesse novo mercado. E a Globo decidiu por competir, e desde 2017 vem construindo uma um novo pilar de negócio, uma nova value stream, que é a value stream do Globoplay. E isso direciona a Globo para o futuro do consumo de televisão, onde esse futuro é uma conjunção de sinais live, aquilo que está acontecendo no dia a dia, com os conteúdos VOD. E nós entramos nessa história para tratar a monetização dos produtos digitais. E o nome da nossa área dentro do Globoplay é Jornada de Vendas, e ela compreende desde a oferta do produto, onde a gente monta as estratégias de preço, de combinação, acompanha o consumidor durante a compra e processa financeiramente toda a recorrência desses assinantes. E, por final, quando o consumidor tem alguma situação, ele precisa trocar sua assinatura, quer cancelar, quer trocar o meio de pagamento ou quer conversar com a Globo de alguma maneira, também é nossa responsabilidade fazer a pós-venda desse consumidor. E descendo na estratégia de tecnologia, toda essa jornada é uma jornada bastante complexa e que demanda bastante sistemas e uma integração muito grande com todo o ecossistema de consumo de vídeos autorização e também a parte de navegação no produto. Nós escolhemos lá atrás o Camunda como nossa ferramenta de orquestração, e a gente tem uma diretiva nossa de arquitetura de poder usar grandes plataformas para aquilo que é commodity ou que elas fazem melhor, e a gente desenvolver customizadamente, né, com o time nosso e dos nossos parceiros, aquilo que é foco e aquilo que é o nosso negócio. Então, quando a gente fala muito coisas como pós-atendimento, chatbot, o mercado faz muito melhor do que nós, então a gente compra parte dessa tecnologia. Já a parte de
escalabilidade, a parte onde a gente está exposto na internet, poucas empresas têm o volume que a Globo tem. Só para vocês terem uma ideia do que isso significa, quando a gente está em época de Big Brother, a gente tem audiências de 30 a 35 pontos percentuais no Cantar Ibope. Isso representa mais ou menos ali 15, 20 milhões de televisores online assistindo. Quando o Tadeu Schmidt fala lá, olha só, o jogo da discórdia está quente aqui, a audiência está super alta, ele vai continuar no Globoplay, acontece uma migração no mesmo segundo muito massiva de consumidores tentando continuar assistindo. É da ordem de 3, 4, 5 milhões de acessos simultâneos tentando acessar. Essa é uma escala, cara, que globalmente pouquíssimas empresas têm. Eu falo com Google, Apple, e eles não têm esse efeito de migração do analógico para o digital. E isso traz para nós um desafio de escalabilidade extremamente grande, de arquiteturas que não existem no mercado. E a gente desenvolveu isso internamente e utiliza o Camunda nessa parte frontal da nossa arquitetura. Não tão direto, mas hoje, quando um consumidor chega num touch point do Globoplay e decide assinar, e ele coloca o cartão de crédito dele, confirma a assinatura, e milésimos de segundo depois ele recebe um retorno dizendo: ok, sua assinatura está pronta, você pode consumir o Globoplay, está passando por uma transação do Camunda. A orquestração, a integração dos sistemas acontece por um flow do Camunda, né? E isso acontece, inclusive, num período onde a gente está sofrendo uma rajada de acessos bastante grande, como essa que eu falei. Então, esse é o nosso case, esse é o nosso desafio, esse é o nosso problema. É isso que a gente tem que resolver para dar ao consumidor uma experiência de compra no momento que ele quer, com o volume de pessoas que querem naquele momento. Um minuto fora representa para nós 10, 15 mil assinaturas perdidas. Então, um número muito grande. Então, a gente ter uma ferramenta de confiança, uma ferramenta que consiga dar esse throughput, essa escala, é fundamental. Então, Cara, eu não sei se o meu áudio vai sair da internet, tá? Depois, pessoal, vê se vocês me ouvem aí, porque eu acho que o meu canal não está saindo aqui. Aqui não é a Globo, né, cara? Então, pessoal, me dá uma mensagem aí se estão me ouvindo. Bem, né? Porque Cara, muito legal, tu deu um overview muito bacana, assim, sobre realmente escalabilidade, né, cara? E acho que isso é uma das coisas, assim, que tu tá dando um serviço enorme para a nossa comunidade, porque muitas pessoas acham que o workflow é coisa para fazer reporte de atividades, processo de compras na empresa e tal. E eu procuro convencer, ouvindo muito bem. Então vocês vão me ouvir sem a caixa de som aqui, tá? Vocês decidiram usar o Camunda, né, para rodar um processo core da organização, né? E eu vejo assim, pô, primeira vez que eu vi falar do Camunda foi um projeto da Zalando, que é um e-commerce lá na Europa. E é um e-commerce que vai desde o pedido até a entrega, né? Até o cara botar o tênis no pé, né? Então, o que levou vocês a confiar que isso ia escalar? O que levou vocês assim, a gente buscava uma ferramenta que fosse fácil de operar e que não tivesse muito overhead de outras camadas. E o Camunda tem essa peculiaridade de ser dev-friendly, né? E isso ajuda muito o contexto. Como você bem disse, a gente não está fazendo processo de compras. Então, não são humanos que estão interagindo com as etapas do processo.
são sistemas e que precisam de uma alta performance. E a gente também queria ter um controle dessas integrações e uma orquestração compreensível e fácil. Que realmente, assim, não são poucos sistemas que precisam ser orquestrados. E isso traz, o Camunda traz ali uma questão visual do que está acontecendo. Parte Ops do DevOps, né, cara? Isso. É muito... Durante os processos de discovery, de definição, é muito mais fácil conversar com as pessoas falando de desenho de fluxo de processo do que falar sobre APIs, os microserviços. Isso o nosso time entende muito bem e é especialista, mas a decisão, a ordem, o benefício que a gente dá para o consumidor, ele é discutido com profissionais que não são de tecnologia. Então, a gente consegue fazer o meio de campo sem onerar a escalabilidade que a gente precisa, né? Na hora que a gente faz o deploy e ele roda, cara, ele roda sem todo esse overhead de tecnologia que outras ferramentas têm. Legal. Tu quer falar alguma coisa? Não. Apresentei, cara. Primeiro, eu sou o Rodrigo Alemandi, eu sou arquiteto de sistemas e de soluções aqui da Globo, trabalho junto com o Samuel na jornada de vendas há 3 anos, né? A gente entrou quase junto, tem 6 meses de diferença. E, sobre a sua pergunta, eu só queria botar um ponto de que a Globo usa o Camunda para orquestrar microserviços e parece estranho falar que um BPM está orquestrando microserviços. E a nossa escolha foi justamente como o Samuel falou, para dar visibilidade para a operação, para a gente conseguir ver o que está acontecendo na produção de uma maneira realmente visual, não só por métricas ou gráficos de ferramentas de monitoramento, mas o próprio negócio consegue ver aonde está cada etapa e cada processo que está rodando dentro do Camunda numa tela única, que é o cockpit para eles. E o melhor também, né? Você tem ali o diagrama BPMN, você tem o contexto da onde deu o problema. Exato. E você consegue saber ali, né, a observabilidade do processo, ou até onde você vai realmente resolver o processo, né? Exato. Onde está o meu heatmap, onde eu estou engargalando, o que está gritando, onde tem um problema, por exemplo. Então, a gente já tem visão hoje que se determinados incidentes ou processos ficam parados muito tempo numa determinada parte do processo, ali tem um problema, vamos identificar esse problema. Buscar uma resiliência naquele ponto ali. Exato. Legal, cara. Muito bom. Isso, às vezes, assim, o pessoal que é dev, às vezes tem uma certa dificuldade, né? O cara gosta do código e tal, né? E aí, como é que foi isso aí para o pessoal que aceitar, assim, aquele contexto BPMN? Como é que foi para vocês? No início, a gente tinha... a gente veio aprendendo como trabalhar com o Camunda. No início, a gente tinha uma pessoa que escrevia o BPM e era desacoplada do processo de desenvolvimento. Então, a gente desenhava o BPM orientado ao BPM e não o código orientado ao BPM. Com o crescimento de maturidade, a gente percebeu que a gente deveria ter serviços mais atômicos e mais isolados e processos mais canônicos, né? Porque a gente vende serviços digitais, mas a gente vende em 5, 6 canais diferentes, 10 produtos diferentes, com 3 periodicidades diferentes. Então, cada produto tem a sua especificidade, mas os processos deveriam ser canônicos na plataforma. Então, a gente criou uma camada no meio do caminho, a gente criou um framework para a Camunda. Então, a gente tem um framework onde o desenvolvedor hoje ele não toca as classes do Camunda, mas a gente tem uma engine no meio que consegue transportá-lo de um lado para o outro. E a gente botou essa cultura de BPM dentro do desenvolvedor. Então, hoje, o desenvolvedor ele desenvolve orientado ao BPM. O PO começa uma história orientada ao BPM. O tester olha para o BPM para poder fazer. Então, o time que trabalha com o Camunda ele é 100% orientado a BPM hoje em dia. São devs de orquestração de negócio. Para fazer o processo ir de uma ponta a outra. Exato. Uma versão nova. E como é que é essa esteira de CI/CD, assim, de entregas? Como é que é, cara? Vamos lá, é curioso. Começou a falar em tester e tal.
sei lá, bota no ar a hora que quiser e... Isso é bem... A confiança mesmo, como é que é? Isso é bem simples dentro da Globo, né? E não é uma estrutura do nosso time. Não. A Globo, por padrão, todos os projetos já nascem com um pipeline de CI/CD pronto. Então, você puxou um repositório, automaticamente esse repositório já tem tudo pronto para você fazer um CI/CD, desde testar, buildar, armazenar, jogar relatórios de qualidade de código para fora, fazer builds em produção com Blue Green. Então, tudo isso já é automático. Então, o dev não sente essa necessidade hoje em dia. O que ele tem ele precisa desenvolver função e teste e aguardar a esteira dos ambientes. Né? Ambientes de testes, ambientes produtivos são coisas diferentes lá dentro da Globo. Mas CI/CD para a gente é bem simples. Deixa eu complementar aqui, deixa eu dar um ponto aqui. Camunda não foi um problema de CI/CD, né? Nosso desafio foi fazer CI/CD em grandes plataformas. E aí até eu vi o Bruno, chegou aqui, o Bruno é do nosso time ali, cara. A gente ter conseguido colocar todas as nossas plataformas em CI/CD foi uma grande vitória, né? E hoje a gente faz deploy a qualquer hora do dia, com controle, com rollback automático. Não, cara, com profissionalismo, cara. Profissionalismo, cara. A gente tem... Tipo, vai firme, né? Confia e vai, né? Tem uma série de etapas, como o Rodrigo bem explicou aqui, que faz com que essa confiança seja aumentada para o time, né, e não dependa de um quality gate ou de um processo burocrático lá de change management, que é muito menos eficiente do que a gente ter profissionais focados em qualidade, e isso sendo by design. Legal. Muito legal compartilhar isso, cara. Muito legal mesmo. E aí? Compartilha mais alguma coisa aí. Agora eu fiquei sem perguntas, cara. Pessoal, o que vocês querem perguntar para eles aí? Vamos lá. Eu acho que o Alemão pode falar um pouquinho sobre números, eu acho. Acho que o Alemão pode falar um pouquinho para a gente sobre os números que a gente atua hoje, né? O Samuel pontuou aí a questão do volume que a gente tem de usuários utilizando a plataforma. Mas qual é o desafio do Camunda no meio de todo esse volume que a gente tem hoje? A arquitetura da jornada de vendas ela tem 3 grandes blocos dentro dela. Então, ela tem um CRM muito bem formado e um Order Manager muito bem formado, que é o Salesforce. Ela tem um Billing, que controla todo o ciclo de faturamento e cobrança, que é o Oracle BRM. E tem uma camada de integração no meio, que comunica tanto essas duas bases e todo o ecossistema da Globo. A Globo não é formada somente da jornada de vendas. Tem o IDM, tem o provisionador, tem a plataforma de vídeos, tem e-mail marketing e por aí vai. Todos os serviços que a Globo usa no processo de vendas são orquestrados por essa plataforma de integração, que é basicamente o Camunda no meio do caminho e uma nuvem de microserviços em volta dele. Essa migração que o Samuel comentou, que saem 3 milhões de pessoas do analógico para o digital, parte dessa nuvem bate na nossa plataforma. Porque se você não está, ou se você não é um assinante, ou você não está com um momento autenticado ali, você cai numa plataforma que faz um request, pelo menos, na gente, para, por exemplo, pegar a oferta. Qual é a oferta que você quer? Então, esses picos acontecem, e a gente já tem históricos de, por exemplo, 90 mil requests por segundo acontecer nessa escala. E a gente ficar bastante tempo recebendo níveis de 40, 35 mil requests por segundo ali. A gente processa as vendas de uma maneira que eu não toco nas grandes plataformas, no Billing e nem no Salesforce, mas tudo passa por essa nuvem de microserviços. Então, quando uma venda está garantida, o que é uma venda garantida? Eu tenho seu dado de cartão de crédito, eu tenho o produto que você escolheu e eu já te conheço, eu mando uma requisição para o Camunda e falo, processa para mim. E ele começa a orquestrar toda a integração de todos os sistemas internos da Globo. Nos picos que a gente teve de Camunda especificamente, a gente teve mais ou menos de 10 a 20 processos rodando por minuto. Tá? Instâncias de processo rodando por minuto. Isso parece ser um número pequeno quando eu falo de 90 mil.
Só que nesse mesmo processo existem mais ou menos 2.500 delegates do Camunda sendo executadas no mesmo minuto. Então, assim, os nossos fluxos são grandes, são hierárquicos, né? Porque como eu sou canônico, então o meu fluxo de provisionar faz somente provisionar. O meu fluxo de criar uma conta no CRM faz só isso daí. E eu vou escalando fluxos de forma paralela. Então, a gente já chegou a ter, por exemplo, dos 512 processos por instância, vezes 32 threads, vezes 15 máquinas. Então, essa era a quantidade de computacional que a gente tinha para processar, para engolir, por exemplo, como semana passada, uma fila de 25 mil mensagens que o Google mandou para a gente. Então, o Google, quando faz uma recorrência, por exemplo, e quem controla a recorrência das assinaturas feitas pela loja da Apple e do Google é o próprio Google, ele manda uma rajada de mensagens para a gente falando, toma esses 250 mil usuários que você teria que cobrar hoje, está aqui o resultado. Isso tudo bate, de alguma maneira, esses 250 mil batem no Camunda. O gateway de pagamento dele lá. Isso. Ele me manda uma mensagem via PubSub, eu consumo essa mensagem e falo, toma, Camunda, resolve esse problema para mim. Isso aqui é uma recorrência. E aí o Camunda processa nessas escalas que eu estava falando. Posso complementar? O throughput das grandes plataformas, por mais que eles vendam que é super alto, na verdade não é super alto. Principalmente o que é SaaS. E a gente enfrentou muitos problemas com parceiros como a Salesforce, e que nos levou a conhecer até o VP de produto da Salesforce por causa de escalabilidade. E a gente precisou controlar o throughput para essas plataformas. Então, a gente também usa o enfileiramento do Camunda para poder a gente fazer um throttling e não sobrecarregar outras partes do sistema. Então, tem, como o Rodrigo falou, uma estratégia de divisão entre o que precisa ser síncrono, né, até onde eu confirmo a assinatura do cara, e o que processos que precisam completar a assinatura do consumidor, mas que podem ser resolvidos com mais calma, pode ter um SLA maior de conclusão. E a gente utiliza também o Camunda para fazer esse controle, né? Aí tem os times, né, para poder segurar. Legal. Tem pergunta aqui do pessoal. Qual foi o maior desafio que enfrentaram nessa integração? O Carlos Eduardo perguntou. Difícil. O maior desafio da semana passada. O maior desafio dessa semana ou da semana passada? Eu acho que eu não colocaria como desafio, mas como oportunidade que a gente teve de uso do Camunda e que a gente provou que o Camunda funciona para diversos ambientes que você tem, que é em um dos produtos que a gente tem, que é o Cartola Express. O Cartola Express ele é 100% orquestrado via Camunda. Meu filho joga isso aí. Joga. Joga o Cartola ou o Cartola Express? Ele joga o Cartola. Cartola. Com certeza. É cartoleiro. O Cartola Express ele é um produto que ele é... Esse negócio é viciante, hein, cara? Muito. Sabemos. E aí, E a proposta? Ele não sabia que ele usava... Pô, pai, eu uso o teu software que tu trabalha aí, pai. Pô, O Cartola Express é uma junção de 7 fornecedores diferentes. Então, quando você está criando uma conta dentro do Cartola Express, eu falo com 7 fornecedores diferentes. Acho que vale explicar a diferença do Cartola e do Cartola Express. Eu acho... o Cartola, ele é um jogo que é chamado... Eu não jogo, né? Ele é um jogo chamado de fantasy de sessão, né? Você joga um ano inteiro, um campeonato inteiro, um fantasy game que é você escalar o seu time, ser o dono desse time, esse time vai pontuando e você vai tendo benefícios, como no caso do Cartola, o seu jogador valoriza e você vai ganhando moedas para comprar mais jogadores aí. O Cartola Express já é uma forma acelerada disso. Você não joga um campeonato, você joga um jogo. Então é por rodada ou por conjunto de jogos na rodada. Não é o Express, com certeza. Mas o Express, tudo dele ele é assíncrono. A partir do momento que você solicita uma compra,
uma criação de conta, todo o processo é assíncrono, ele fala com 7 parceiros diferentes. É mais efêmero, né? Ele é mais curto. Isso. Né? E quando você faz isso, a orquestração do Camunda são fluxos rasos, vamos dizer assim, né? Curtos, mas que tem muito controle de resiliência dentro do próprio BPM. Então, assim, eu tiro... Isso que o Camunda é bom, né? Isso é muito bom. E a gente provou que ele... Pessoal, é bom, o Camunda é bom na resiliência. Porque o que eu faço? Eu tiro o meu código ficar atômico e muito simples e testável, e eu trago todo o controle de throttling, resiliência, retentativa, timeout e estado, tudo eu trago para dentro do BPM de forma visual. E uma coisa legal foi, a gente teve 2 grandes desenvolvedores do time da NT com a gente, o Marcelo e o Guilherme, e hoje em dia eu tenho gente que não era de Camunda, que hoje já quer usar Camunda em outras coisas, porque viu a necessidade e hoje já é um especialista em Camunda, que era somente um desenvolvedor Java. Pô, somente um Pô, os caras vão ficar bravos. Polêmico, né? Mas é legal isso, né, cara? Porque eu estava agora lá no CamundaCon, né? E o pessoal, o Bern, fez aquela apresentação junto com o Daniel. E o Bern fez assim, ele era o desenvolvedor Pro Code e o Daniel era o Low Code. O Daniel é um cara pro demais até, né? E isso é uma coisa que tem que trabalhar junto, né? Sim. Eu acho que é uma coisa que essa diversidade da equipe, né, de negócio, isso é uma coisa que é legal, né? Compartilhe um pouco mais, como é que é as equipes de vocês aí, cara? Desde que a Globo fez a unificação das empresas, né, e unificou ali Globosat, TV Globo, Globo.com, DG Corp e a Som Livre numa única empresa, a gente vem desenvolvendo a cultura MediaTek, que, em outras palavras, é a junção de negócio e de tecnologia como um processo decisório único, né? É o mesmo mindset que tem o Google, que tem a Netflix, que tem a Apple, que são empresas que nasceram de tecnologia e estão se desenvolvendo no desenvolvimento de conteúdo ou de coisas relacionadas à mídia, né? Ou o que está acontecendo também com os grandes estúdios dos Estados Unidos, como o Disney, Lionsgate, Discovery, onde elas são fortes em conteúdo e estão desenvolvendo um braço de tecnologia extremamente forte, né? A gente tem trabalhado muito essa cultura dentro da Globo e então assim nós temos uma área de negócios que trabalha muito próxima. A gente faz as nossas cerimônias, as nossas entregas, a construção dos roadmaps muito, muito conjunto, né? Então, até alguns colegas aqui ontem tiveram a oportunidade de estar num evento de cultura nosso, que é o que a gente chama lá de Papo Mensal, onde eu e o diretor dessa outra área, a gente junta os 2 times e compartilha os resultados de negócio, as entregas, compartilha projetos, fala um pouco o time de negócio, fala um pouco o time de tecnologia, e isso está desenvolvendo um novo perfil profissional, onde as pessoas de negócio entendem de tecnologia, não com a profundidade que nós entendemos, e as nossas pessoas de tecnologia começam a falar de negócio, elas começam a expor indicadores como churn, como aquisição, e começam a dar ideias de onde aquilo que elas conhecem de tecnologia vão trazer resultado para o negócio. Todos na mesma mesa. Todos exatamente na mesma mesa, né? A gente estava ontem sentado na mesma mesa lá na apresentação. É legal de ver isso, cara. Né? Todo mundo na mesma mesa. Bacana. Bacana para compartilhar isso. Bom, tem mais perguntas aqui, ó. O Adilson já palestrou aqui. Esse cara é fera. Ele falou no evento de São Paulo sobre como é que é pai... Python como external tasks, né? Dá para falar um pouco sobre a engine? Tem mais uma pergunta também aqui que chegou na minha mão, não sei de quem, mas em papel, ó. Isso aqui é old school, hein? Dando esse... arquitetura, usa C8? Usa o Camunda 8 ou 7? Só vou complementar a pergunta 1 do Adilson, eu posso pegar aqui. Tá. Vira para a câmera ali. Até.
Até o... Não, tranquilo. O Adilson perguntou a questão da engine, né? Ô, pessoal, bom dia. Geandro, da NT Consult. Inicialmente, a arquitetura da Camunda na Globo é baseada em External Task e fez uma migração para Delegate, até tu mencionou há pouco. Quais foram os ganhos que tu teve com essa evolução? Aí já fazendo um link com a questão, com a pergunta do Adilson. E entrando um pouco na questão da engine, como é instalado, qual é a infra que está envolvida ali para sustentar todas essas máquinas Camundas aí para esse grande volume que vocês processam. Tá. A gente, no primeiro uso do Camunda, a gente tinha uma aplicação Node.js usando External Task, controlando execução ou não das tarefas num Redis em memória. E a gente tinha um problema muito crônico, que era um lock. A gente startava um processo, se o processo se perdesse em algum parceiro... Cara, é muito bom compartilhar as coisas boas e também aquilo que não... Isso, as coisas ruins. Vamos lá. Se um processo quebrasse alguma atualização, por exemplo, de um parceiro, ou então esse update do Redis em memória não acontecesse, o processo ficava voando lá dentro e a gente não sabia o que estava acontecendo. Sabia que tinha uma chamada em uma determinada etapa do fluxo, mas que não tinha resposta. Eu convidei o Geandro aí para o Rio um dia e falei assim, cara, vamos montar uma arquitetura trazendo tudo para Java e fazendo um conceito de monolito dentro da sua engine. Vamos começar desse jeito e depois a gente vai começar a quebrar. Então, a gente desenvolveu esse framework em Java, né? É um framework que tenta abstrair. A gente usa o Spring, a instalação via Spring Boot, a gente usa a versão 7. Já está na última versão, 7.17, se não me engano, 7.16. A versão do Camunda, né? Isso, Mas a gente tem esse framework que isola. Então, você tem classes de serviço Spring nativas, básicas, que se comportam como delegate. Você pode injetar isso como uma delegate, porque esse framework te dá direito a fazer isso. E ele cuida mais ou menos do input e output das informações. O acoplamento é bem próximo do Camunda. O framework acopla muito próximo do Camunda, mas o desenvolvedor mesmo, ele desenvolve uma classe de serviço normal. Ela só é anotada que aquele ali é uma delegate e que ela vai expor determinada variável para o contexto do Camunda. E começamos a crescer, e tudo na Globo vai ganhando escala muito rápido. Aí a gente chegou num limite onde as máquinas ficavam muito topadas. Nessa etapa, a gente tinha um framework, a gente usa um banco MySQL para o Camunda controlar as transações. E a gente chegou a ter 20 instâncias, 30 instâncias em produção. Cada instância nossa, né? A gente usa um orquestrador de nuvem chamado Tsuru, que é próprio da Globo também. Mas instâncias de servidor, não? Isso, instâncias de servidor. E cada servidor com 256 processos rodando. E a gente começou a perceber que a gente tinha que dividir a carga disso, porque a gente estava impactando o que vinha do online, do processo que era síncrono, para o processo que era assíncrono. Então, a gente usou uma arquitetura, uma estratégia nossa, que a gente divide um monolito em duas instalações. Então, o meu código ele está todo num monorepo, ele está todo dentro do mesmo repositório, mas eu escalo o Camunda de maneira diferente. Então, eu boto o mesmo projeto para rodar com determinadas features ativadas ou não, funcionando como processamento assíncrono ou não. Então, por exemplo, eu tenho, no Cartola Express mesmo, a gente tem a mesma instalação, a mesma aplicação chamada de online, chamada de async, chamada de cockpit. Então, eu falo assim, na online, você não vai ter aquisição de processo batch. Você não vai pegar, o Camunda não vai pegar processo. Eu desligo, teoricamente, o Camunda. Mas eu recebo tudo e jogo para dentro do banco. Já assim que não recebe chamada, só consome o que o Camunda está mandando para ela. Bacana, cara. Pô, bacana, muito legal. Tô vendo o Félix aqui. Considerações finais aí, pessoal. Obrigado. Vamos lá. Só um último ponto aqui sobre as coisas que a gente... lições aprendidas, né? Tome muito cuidado com o uso de incidentes do Camunda, cara. Muito cuidado. Que talvez num processo de compras, uma exceção seja 1 ou 2 casos. Num fluxo escalonado como o nosso, cara, uma exceção gera milhares
de incidentes, e isso fica insustentável. E para encerrar aqui, o que eu queria dizer é que a gente vem nessa jornada desde 2018 com crescimentos muito robustos no negócio do Globoplay. E eu tenho falado muito com os nossos parceiros de negócio, como Disney, como Discovery, e é muito claro assim, o quão evoluído a gente está quando a gente se compara com eles. E isso só foi possível porque a gente tinha bons parceiros de tecnologia e o Camunda foi um deles. Então, óbvio, né? Óbvio. Parceiros de tecnologia e de desenvolvimento de software, né? Muito obrigado por compartilhar. Salve de palmas pro pessoal. E aí, um singelo presente aqui da Camunda. Obrigado.